Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que bom nos reunirmos novamente para continuarmos estas reflexões tão abençoadas sobre o Evangelho. Elevemos os nossos pensamentos. Amado Jesus, rogamos o teu auxílio e o teu amparo, para que todos nós estejamos com mentes e corações abertos para este estudo, para o entendimento dessas verdades que o Mestre Jesus trouxe até todos nós. Mestre querido, elevamos o nosso pensamento buscando nos conectar com as esferas superiores e pedimos de Ti que as nossas capacidades possam ser ampliadas neste momento, de maneira que a verdade possa crescer em nossos corações. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nossos corações. Que esse momento desafiador da transição seja para nós um convite abençoado para a transformação de nós mesmos. Que tenhamos cada vez mais coragem para prosseguirmos nesse movimento do autoconhecimento, de maneira que, superando as nossas más tendências, estabeleçamos a paz em nossos corações e sejamos exemplos vivos da fraternidade, da caridade e do amor. Rogamos o teu amparo para a abertura dos trabalhos de hoje, que a espiritualidade maior possa visitar todos os lares que agora nos acompanham, levando o teu consolo, o bálsamo e a paz. Que assim seja. Nós estamos trabalhando ainda o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando hoje os itens 6 e 7. Esses itens são intitulados Não Acreditei em Todos os Espíritos, e o estudo deles é introduzido por uma passagem que está no Evangelho de João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 1. O evangelista nos relata a seguinte colocação de Jesus: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. Dando continuidade à abordagem do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde há a recomendação muito oportuna de Jesus quanto ao fato de que haverá falsos cristos e falsos profetas. Quando nós falamos em falsos cristos e falsos profetas, é interessante a gente saber o significado dessas duas palavras, né? Cristo. Porque Cristo, quando a gente ouve ou lê Jesus Cristo, a gente pensa até num sobrenome, mas lembrando que não se trata disso e que trata-se de um título que é concedido às pessoas ungidas da época, pessoas consagradas de grande virtude. E a denominação a profetas, ela quer nos ligar a seres de certo privilégio e que mantém, de certa maneira, um contato, uma representatividade com as coisas de Deus. Em alguns casos também significa a propriedade de se conseguir fazer profecias, de fazer adivinhações, mas não é nesse sentido, é no sentido mais evangélico e religioso. São
ditos representantes de Deus. Nós já abordamos, por meio de colegas nossos, o item de conhece-se a árvore pelo fruto, dentro desse mesmo capítulo. Abordamos ainda a missão dada aos profetas e também abordamos os prodígios dos falsos profetas. Resta-nos então o não acrediteis em todos os espíritos. É uma recomendação bastante oportuna também, principalmente se considerar o fato de nós trabalharmos na casa espírita, de nós admitirmos a mediunidade, o contato com o plano espiritual. É muito importante que a gente acredite fielmente nessa recomendação e que não vale acreditar, de correr esse risco de acreditar em todos os espíritos. Até porque quando a gente fala todos, isso é uma expressão muito abrangente, significa incluir todos, e em todos cabe muita coisa, cabe os bons, cabe os mais ou menos e cabe realmente os indesejáveis. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 9, ele trata exatamente da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Também nós não devemos nos esquecer desse fato, porque se a gente considerar isso uma possibilidade do nosso cotidiano, isso é sempre, isso não é apenas para os privilegiados, isso é para todos nós em todo o tempo. Sempre foi assim. A intervenção dos espíritos no mundo corporal. O que ocorre a partir do advento do Espiritismo é que agora nós temos uma explicação de como isso ocorre e para quê. Considerando a possibilidade da intervenção dos espíritos no nosso mundo corporal, é interessante também que a gente saiba e considere o poder de influência oculta dos espíritos. Essa influência, mesmo que a gente tivesse já admitido, mas é bom a gente enfatizar que ela ocorre de uma forma oculta em nossos pensamentos e em nossas atitudes. Então essa influência, ela nos altera o modo de pensar e que nos leva também à prática de atitudes comprometedoras. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, a pergunta endereçada ao plano espiritual por Allan Kardec, ela é muito concisa. E ela diz: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta da espiritualidade foi a seguinte: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que comumente são eles que vos dirigem. Então é uma resposta bastante satisfatória, porque já sabemos que essa influência ocorre muito além daquilo que nós pensávamos e a tal ponto que comumente são eles que nos dirigem. Então muitas das vezes a gente se atribui o fato de termos pensado ou de termos agido dessa ou daquela forma e não consideramos a participação dos nossos irmãos em espírito, tanto para as coisas boas quanto para as coisas negativas. Mas é interessante que, como espíritas, principalmente, a gente considere isso uma realidade. A tal ponto, nós somos dirigidos. E é interessante, então, que a gente tome os devidos cuidados como espírita. Nós estamos constantemente sob a influência dos companheiros encarnados, desde a nossa infância, entregue à tutela de pais e de parentes, na nossa juventude, no contato com os nossos companheiros, nossos mestres nas escolas, e a partir também da vida adulta, os nossos superiores e com o suporte das leis sociais. Então nós sempre estamos recebendo influências
E essas influências, elas são bastante positivas, porque elas nos servem de parâmetro para que a gente defina uma forma de agir. E mais recentemente, nós soubemos que também, simultânea à influência dos companheiros encarnados, nós recebemos também a influência dos espíritos desencarnados, que somos nós do lado de lá. Nunca nos desligamos totalmente das influências em nosso caminhar. Significa que nós nunca estamos sozinhos. Então nós temos aí uma parceria estabelecida com o plano espiritual para sempre. Nós sempre recebemos essas influências. Mesmo que a gente não saiba admitir ou não queira admitir, nós devemos considerar isso uma possibilidade. Meus bem-amados, não creias em qualquer espírito. Examinai se são de Deus, porque existem muitos falsos profetas no mundo. Essa recomendação para que a gente não creia em qualquer espírito, quando a gente fala qualquer, a gente já considera isso até óbvio, né? Ninguém acredita em qualquer coisa, em qualquer pessoa. E a recomendação de não acreditar em qualquer espírito significa que nós temos então que estabelecer mais critério para que a gente pratique a nossa fé raciocinada, recomendada pelo Espiritismo. Examinai, ou seja, avaliai se são de Deus, porque existem muitos falsos profetas. É claro que nós sabemos que todos os espíritos são de Deus, mas o que o trecho aqui quis acentuar é de que examinar se o que eles fazem, eles estão professando as recomendações divinas, se são coisas de Deus que eles estão nos passando. A existência de muitos falsos profetas no mundo também é bastante aceitável, considerando de que o nosso planeta ainda é um planeta de muita imperfeição e que os espíritos inferiores, eles pululam no derredor da Terra. Então é muito lógico, muito admissível que a gente considere a influência intensa deles sobre nós. O homem de bem tira boas coisas do seu coração e o mal tira as más do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso é de São Lucas. E a gente aprendeu a considerar exatamente isso, né? Do homem bom a gente espera que ele tire coisas boas e, pelo contrário, as coisas más, elas vão de vir do homem mau, do coração mau. Mas essa finalização aí ela é bastante oportuna para que a gente se autoavalie, né? Concluindo que a boca, que nossa boca, que nós falamos, na maioria das vezes, do que está cheio o nosso coração. Por isso que é muito importante que a gente procure se educar referente ao que falamos, porque a palavra dita de uma forma inoportuna, ela pode ferir muito e fazer muito mal aos outros e a nós também. Existe uma passagem também de Jeremias e os falsos profetas que eles recomendam coisas bem parecidas. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam, porque eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. É muito interessante a gente considerar e refletir sobre isso, porque muitas das vezes nós ouvimos ou lemos algum pronunciamento de espíritos desencarnados, lemos algumas de suas obras e eles compartilham algumas visões, às vezes muito exóticas, estranhas para nós.
e que muitos, às vezes, precipitadamente, avaliam de espíritos mentirosos e de falsos, mas o que está dizendo aqui é que eles publicam as visões de seus corações. Não significa que eles estão certos, mas não significa que eles mentem. Eles estão falando o que eles sentem. E atualmente eles estão passando a verdade deles, mas não é a verdade deles ou de todos os espíritos que vai nos ser útil. É o parâmetro das leis divinas. Por isso é que mesmo que eles tenham falado ou dito ou descrito alguma coisa vinda de seus corações, é interessante que elas passem pelo nosso crivo e que a gente entenda que não o aprenderam da boca do Senhor. Ou seja, tudo isso que eles estão nos dizendo, apesar de vir do fundo do coração, não correspondem com o que Jesus teria nos dito. E isso é o suficiente, então, para que a gente vá impugnar essas informações. No Seara Espírita também, no livro de Chico Xavier, uma psicografia de Emmanuel, ele faz também uma recomendação bastante focada nesse assunto. Ele diz que se os que dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, e se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Então é uma verificação fundamental que está sendo recomendado que nós façamos. Que se o que os espíritos se dizem investidos, do poder divino, eles revelam sim alguns sinais de uma missão de natureza sempre elevada, e isso há de ser notado por nós. Mas, principalmente, se isso vem acompanhado do apoio, do respaldo das suas atitudes. Porque se o discurso diferir muito da prática, isso cai sobre suspeita. Então, nós não poderemos considerar que esses espíritos sejam realmente enviados de Deus. Enviados de Deus é aquele que concilia a teoria com a prática. Ele recomenda e faz, tal como foi feito por Jesus. Ele ensinava pelo exemplo. No Livro dos Espíritos, na questão 624, ela trata de qual o caráter do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. É uma definição perfeita. Então, no meio espírita, o profeta é esse verdadeiro homem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então isso nos leva a considerar uma obrigação, principalmente no meio cristão, no meio espírita, o estudo, para que nós não sejamos ludibriados. E a culpa, como foi dito anteriormente, não é por culpa, às vezes, de quem se manifesta, mas por conta de quem ouve, ou lê, ou interpreta, às vezes, na maioria das vezes, por falta de discernimento, que normalmente vem a partir do estudo. O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 16, ele traz algumas recomendações também. Um questionamento. Por que não começais as vossas sessões por uma invocação geral, uma como prece, que disponha ao recolhimento? Ou seja, a pergunta é um pouco desafiadora, de um espírito, porque ele pergunta por que a gente não dá início às nossas sessões, talvez na casa espírita, por uma invocação de cunho geral, não específica, Fazemos uma invocação de um espírito ou de espíritos de maneira geral.
uma como prece que disponha ao recolhimento, à concentração, né? Aí a resposta foi: porque, ficai sabendo, sem o recolhimento só tereis comunicações levianas. Os bons espíritos só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. Então, sem o recolhimento, corre-se o risco de que ocorra, então, de que a gente não consiga um ambiente mais seletivo para a prática dos nossos trabalhos. Outra recomendação: formai, portanto, um feixe e sereis fortes, e os maus espíritos não prevalecerão contra vós. Essa formação de feixe é no sentido de nós nos fortalecermos. A minha ideia, ela é boa, mas se eu compartilhar a minha ideia e ganhar a adesão de outros, isso se fortalece. Esse aumento, né, essa ampliação de ideias, de bons pensamentos, fortalece o meio. Deus ama os simples de espírito, o que não quer dizer os tolos, mas os que se renunciam a si mesmos e que, sem orgulho para ele, se encaminham. É válido também que a gente raciocine um pouco a respeito dessas recomendações, que Deus ama os simples. A gente sempre leu na literatura que Deus ama os pobres, os simples, né, de espírito. Mas que essa simplicidade não significa ser tolo. Ser tolo realmente é pejorativo. Ninguém deve ser tolo, mas deve se preparar, deve ser inteligente, astuto, para não cair nas ciladas. Os fenômenos espíritas, longe de abandonarem, ou melhor, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, aplica-lhes um golpe mortal. Por que será, né, que é feita essa colocação? Porque muito se pensou no contrário, de que esses fenômenos espíritas, eles embasavam, eles fortaleciam e geravam um grande atrativo para as pessoas inclinadas a falsos cristos e a falsos profetas, porque eles eram detentores de poderes sobrenaturais. Mas os fenômenos espíritas, eles, na verdade, a partir do advento do Espiritismo, ele, conforme a expressão aplica-lhes o golpe mortal, significa estar clareando, levando luz para evitar exatamente a proliferação disso. Ou seja, é o começo do fim. Não busque no Espiritismo prodígios, coisas espetaculosas, né, e nem milagres, porque ele formalmente declara que não os opera. Nos fundamentos do Espiritismo, é dito com muita clareza que ele não é objetivo dele cuidar de prodígios e nem de milagres, que as coisas são feitas, são operadas naturalmente. E a gente vai ver isso mais na frente, né? E nós, inclusive, utilizando como parâmetro os relatos da história de Jesus, os próprios milagres, né, atribuídos a ele, não tem nada de milagroso, não teve nada de milagroso. Ele sempre dizia: a tua fé te salvou, não fui eu quem te curou. Exatamente atribuindo à própria pessoa a mudança comportamental, ao aspecto importante que é o merecimento. Se a pessoa, se o espírito, se nós temos mérito, o milagre acontecerá. A cura, o atendimento, a assistência irá ocorrer, mas não nessa fórmula de prodígio. As leis do mundo material, a partir das ciências, da física, da química, da astronomia, da geologia, o Espiritismo, como elas, revela outras leis conhecidas.
elas regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual e que são leis da natureza. É muito oportuno essa colocação, porque nós precisamos muito contextualizar essas duas expressões, as coisas do corpo e as coisas do mundo do espírito. Elas obedecem a leis conhecidas. E o Espiritismo, ele, como filosofia, ciência e religião, ele dá extensão ao conhecimento científico e às leis naturais, exatamente para combater o milagroso, as coisas sensacionalistas. O Espiritismo ainda permite a explicação de certos fenômenos ainda incompreendidos, destruindo o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Se nós formos à procura de explicações, nós as teremos sempre. Nós atualmente lemos muitas pesquisas de cunho científico, feitas principalmente nos Estados Unidos, que são um povo muito estudioso, eles pesquisam muito e questionam muito também. Então, tudo com base científica, eles explicam o que antes a gente atribuía ao milagroso. E isso acabava fragilizando o movimento espírita, porque o movimento espírita, ele tende a pregar entre os frequentadores o livre-arbítrio no sentido de que nós devemos operar o nosso milagre, a nossa reforma íntima. E quando a gente começa a acreditar em fenômenos mediúnicos, em milagres, nós acabamos distorcendo e nos eximindo da grande responsabilidade, que é o nosso autodesenvolvimento. Evita, portanto, que alguém se sinta tentado a fazer-se passar por Messias e de Deus. Ou seja, alguém com esse desejo, mesmo que sinistro, ele mais atento hoje, ele evitaria, porque sabe-se de que ele incorreria numa falha, numa exposição desnecessária e que ele poderia ser desmascarado. Ninguém conseguiria abusar por mais tempo da credulidade alheia e logo seria desmascarado. Tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Este tema, não acrediteis em todos os espíritos, nós podemos dizer, nós podemos tomá-lo como um foco central, a questão da enganação e do discernimento. Nós temos no Livro dos Médiuns, no capítulo 25, na parte de evocação dos animais, item 283, quando Kardec, perguntando para a equipe que conduzia aquele trabalho, a equipe que era capitaneada por São Luís, ele questiona se o espírito de um animal poderia se comunicar. E a resposta é bem clara, não tem como haver esse tipo de comunicação. Mas aí eles se referem a uma situação que aconteceu, que é bem interessante, até engraçada, onde um senhor que era médium, ele tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos. E ele se interessava muito por aqueles passarinhos. Mas um dia esse ninho desapareceu. E aí ele se certificou primeiro que ninguém da casa era culpado do delito. E ele ficou muito em dúvida o que tinha acontecido com aqueles passarinhos. Se alguém tivesse roubado, enfim. Ele ficou cheio de questionamentos. E como ele era médium, ele teve uma ideia. Eu vou evocar a mãe dos passarinhos, a mãe dos pintacilgos. E aí, segundo esse senhor,
ele diz que a mãe veio e lhe disse em muito bom francês o seguinte: a ninguém acuses e tranquiliza-te quanto à sorte de meus filhinhos. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Você vai encontrá-los debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comidos. O Senhor ficou impactado, foi lá, fez a verificação e reconheceu exatamente como tinha sido dito. O ninho debaixo de um arbusto e os filhotinhos ali escondidos. E aí ele concluiu que a mãe Pintacilgo respondeu. É um caso bastante curioso. E aí, fruto disso, Kardec fez um questionamento, Como é então que pessoas tendo evocado animais, elas recebem respostas? E essa equipe colocou de maneira bem contundente: evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Então aqui traz para a gente um conceito muito importante, porque nós sabemos que a mãe Pintacilgo não se comunicou. Na verdade, o que ocorreu, algum espírito amigo, em função dessa grande ligação afetiva dele com os pássaros, no intuito de ajudar, trouxe uma comunicação. Mas não foi o pássaro quem trouxe essa comunicação. E essa resposta da espiritualidade maior, que invoque uma pedra, evoque uma pedra e ela responderá, nos abre margem justamente para essa questão de que, se nós não estivermos muito atentos e não formos muito prudentes, nós podemos receber qualquer tipo de comunicação. Nesse mesmo capítulo, Kardec nos traz um estudo onde até figuras mitológicas se manifestavam, o que nós sabemos que é impossível. Mas aí, depois de um longo estudo, eles descobriram que esses arquétipos mitológicos que se manifestaram, na verdade, eram um espírito de um ator que já tinha feito esse papel dessa figura mitológica. Então, há que se ter muita, mas muita prudência. Porque da mesma forma que nós temos irmãos encarnados que gostam de enganar e manipular, no plano espiritual isso não muda em nada. E aqui nos abre um ponto para trazermos para a vida prática, bastante interessante, que é o fato de nos enganarmos e também nós enganarmos aos outros. É o fato de sermos enganados e também enganarmos. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém. E ao mesmo tempo, nós temos muitas pessoas que gostam de se dar bem, o famoso jeitinho, gostam de tirar vantagem. E aqui vale a pena a gente fazer um estudo bem rápido sobre essa questão do enganador. Todo enganador, ele gosta de atenção. Ele precisa dessa atenção do outro para levar à frente o que ele quer fazer. Ele precisa de uma plateia. Ele precisa de um grupo de pessoas que possa cair nas suas manipulações. E um dos recursos mais eficazes para estabelecer esse vínculo e essa plateia, essa adoração, é excitar a vaidade do outro. Não tem nada mais poderoso do que a gente estimular a vaidade de alguém. Quando nós fazemos isso, nós trazemos essa pessoa para o nosso lado. Nós começamos um movimento de sedução. Então, ao fazer isso, eu começo a seduzir as pessoas que me rodeiam e eu passo a ter influência sobre elas. Eu passo a elogiá-las, enaltecê-las, fazer eles se sentirem mais importantes do que elas realmente são. Um enganador, um manipulador, ele faz exatamente como um adolescente faz quando quer conquistar a sua primeira namorada. Você é a pessoa mais importante do mundo. Nunca vi mulher mais bonita do que você.
São aquelas colocações superlativas. E esse movimento gera em quem recebe um falso senso de importância e de superioridade. E isso alimenta o nosso ego. Então, normalmente, a gente escolhe estar perto dessas pessoas. Porque, no fundo, nós gostamos disso. A verdade é que, do ponto de vista prático, somos nós quem atraímos essas personalidades, sejam encarnadas ou desencarnadas. E nós precisamos entender que todo manipulador é egoísta, sempre egoísta. Ele faz isso, ele nos alimenta de falsas percepções, ele joga o nosso orgulho lá em cima, não porque ele gosta de cada um de nós, mas ele faz isso porque, ao fazer, ele é quem se torna o especial, ele está pensando só nele. O objetivo dele é ser adorado, admirado, para que assim ele possa fazer o que ele precisa ser feito. Ele só quer ser amado e admirado. E aí cabe esse ponto para a gente refletir. Porque quando chega alguém e nos faz uma consideração ponderada e real, nos aponta uma oportunidade de crescimento, a primeira coisa que nós fazemos é afastar essa pessoa. Isso quando nós não a criticamos e quando nós não a caluniamos, porque a gente não gosta de ouvir a verdade. Quando vem alguém, não digo essas críticas duras e cruéis, vamos deixar isso de lado. Alguém que nos ama, que quer o nosso bem, vem e nos abre os olhos em relação a alguma realidade, na hora o nosso orgulho responde. São poucas as pessoas que gostam de se manter perto de outras que têm essa visão mais real da vida e de pessoas que estão lutando pelo autoconhecimento. No fundo, a gente gosta mesmo é de estar do lado de quem nos elogia o tempo inteiro. Ao escolher esses que nos elogiam o tempo inteiro, comumente a gente é enganado. E a gente passa a acreditar em qualquer espírito. Isso é muito comum no ambiente de trabalho. Raríssimos são os chefes que querem ter acesso à verdade. Então nós criamos aquele ambiente de leniência. As pessoas sabem que para conquistar algo ou se dar bem, elas precisam, usando um termo vulgar, puxar o saco. E acabam entrando nesse movimento. Então, tanto eu estou enganando, porque as minhas considerações são mentirosas, e tanto o meu chefe está sendo enganado, porque o que ele está recebendo também é mentira. Infelizmente, no dia a dia, nós conduzimos essa vibração quase o tempo inteiro. Nós estimulamos as pessoas a mentirem para a gente. Nós estimulamos as pessoas a dizerem o que a gente quer ouvir. Nos é mais confortável. E quando aparece um espírito, seja num centro espírita, seja até mesmo por meio de uma psicografia, um amigo encarnado que nos coloca com clareza onde é que nós estamos nos equivocando, não é raro o trabalhador abandonar aquele centro espírita ou abandonar aquela amizade. Então esse ponto precisa ser trazido para o fundo do nosso coração para a gente refletir bastante, porque essa escolha em nos decepcionar é sempre nossa. Porque todo caluniador, todo manipulador, ele sempre vai nos decepcionar, ele sempre vai nos abandonar. Não existe manipulador leal. Então sou eu quem estou escolhendo cair. Invariavelmente um dia eu vou cair. Como a gente pode ver, esse é um assunto bastante complexo. A gente está trazendo aqui uma oportunidade de reflexão para que cada um possa visitar a sua consciência,
porque é chegado o momento de nós nos amadurecermos espiritualmente. Esse é o convite de Jesus. E nós passarmos a nos conectar com as pessoas que nos fazem crescer em espírito. Esse é o movimento. Sair dessa infantilidade de só nos conectar àqueles que atendem às nossas vontades e os nossos desejos. Isso é um movimento de uma criança. Só vou ficar do lado de quem me dá doce. Mas se eu comer doce em excesso, isso não vai fazer bem para a minha saúde. Por isso, nós precisamos ter um cuidado exagerado com aquilo que a gente quer para a gente. Para a gente fugir desses falsos profetas, fugirmos dessas falsas amizades e também para nós não sermos esses falsos amigos. Quantos de nós não entregamos elogios mentirosos só para também não sermos aceitos? Nós não estamos fazendo aqui apologia nem ao fato de não mais elogiarmos e nem também estamos fazendo apologia para sairmos espalhando crueldade por aí. Porque a sinceridade sem amor é crueldade. Não é isso. A gente está fazendo aqui uma reflexão para o caminho do meio, de nos pautarmos na verdade, na misericórdia e abandonarmos essa necessidade que temos de constantemente de sermos amados, reconhecidos e admirados, de nós sermos aqueles espíritos que buscam viver na renúncia de dar de si mesmo. Fugir desse palco da vaidade. A busca por elogios constantes joga a todos nós nas mãos dos manipuladores e também transforma todos nós em manipuladores. Porque o bem que eu acabo dando, eu não dou esse bem sem contraponto. Eu dou esse bem com uma condição. Eu passo a ser aquele que faz o bem, mas sempre esperando o reconhecimento. Isso é muito sutil. E é esse ponto que Jesus nos convida a estarmos atentos. Porque aqueles que buscam o crescimento espiritual e buscam estar ao lado de pessoas que promovem esse crescimento, esses estão no caminho de Jesus e não serão visitados por falsos profetas. Elevemos os nossos pensamentos ao alto em agradecimento por esse encontro, por esse momento de reflexão. Obrigado, Senhor, obrigado aos mentores do Grupo Espírita Irmão Gabriel, aos nossos anjos, guardiões. Agradecemos a todos pela oportunidade de participarmos desse trabalho de forma extensiva, a todos os companheiros via internet que nos apoiam e que participam dessa atividade de aprendizado. Pedimos pelos nossos líderes políticos, por nossa nação e pelo movimento espírita como um todo. Que assim seja.